As mortes no trânsito no estado de São Paulo tiveram um aumento de 23% nos 7 primeiros meses desse ano. As principais vítimas são os motociclistas. Segundo o Infociga, foram 1.487 mortes envolvendo motos entre janeiro e julho. Esse número representa um aumento de 26% na comparação com o mesmo período do ano passado. Todo o estado de São Paulo registrou 3.554 mortes no trânsito nos primeiros 7 meses desse ano, um aumento de 23,1%. No ano passado, foram 2.887 mortes no mesmo período. Os dados mostram ainda um aumento no número de mortes de pedestres, de ocupantes de veículos em geral e também de ciclistas. Para a gente entender o que influencia nesse momento, nós conversamos agora com o Eduardo Gomes, que é superintendente regional do Detran São Paulo. Eduardo, muito boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado aí pela oportunidade de falarmos um pouquinho aí desse tema tão importante. A gente que agradece, Eduardo. A gente está vivendo um momento de um boom de aplicativos de entrega, né? De uns tempos para cá, a gente tem visto muito mais gente de moto, de bicicleta nas ruas. Na cidade de São Paulo, então, nem se fala, mas isso tem acontecido em todo o país. Vocês observam que esse aumento de ciclistas e de motociclistas também está associado a um aumento do número de acidentes envolvendo esses dois meios, com o agravante que geralmente são acidentes graves, né? Porque são veículos em que a pessoa está mais exposta, né? Exatamente, o fato de termos maiores movimentos, né, desses modais, tanto do motociclista como do ciclista, já acarreta, né, esse risco maior para esses modais. Então, os dados também apontam, né, a fragilidade desses modais aí no trânsito, que acarretam os acidentes e riscos graves. Então, o Detran ele tem realmente focado nesses dados, nessas estatísticas, justamente para tentar, de alguma forma, diminuir todos esses inícios de trânsito e proporcionar um trânsito mais seguro no nosso dia a dia. Eduardo, eu quero falar com você também sobre os pedestres, porque o número de atropelamento aumentou muito esse ano também, né? Quase 22% a mais, considerando todo o estado de São Paulo, e quase 29% se a gente considerar a capital. Eu quero saber de você que motivos você observa que tenham levado a essa disparada e fazer também uma observação, porque hoje é um dia em que o Detran está justamente fazendo ações voltadas para isso, né? De conscientização nesse sentido. E vale a gente ressaltar que, embora a gente fale sempre muito da importância de conscientizar o motorista, essa é uma campanha para educar os dois lados, né? Pedestres e motoristas, para que cada um entenda os riscos envolvidos para cada um, né? Infelizmente, os dados têm demonstrado, né, esse aumento aí em relação aos sinistros envolvendo os pedestres. Com base nessas informações, nesses dados, o Detran vem desenvolvendo essa campanha da faixa de pedestre. A primeira ação ocorreu no dia 8 de agosto, foi um dia D, justamente no Dia Internacional do Pedestre, em todo o estado de São Paulo. Foram mais de 35 mil pessoas impactadas em 90 ações. E hoje, novamente, aqui na capital de São Paulo e todo o estado também, em conjunto com vários órgãos de segurança e os municípios do estado de São Paulo, nós desencadeamos mais uma operação justamente para conscientizar o pedestre da importância dele utilizar a faixa como travessia segura e também o motorista para que ele realmente utilize, né, o sinal de parada e dê preferência ao pedestre. A ideia é que essa campanha ela seja contínua, né, não só nessas datas específicas, mas durante todo o ano, durante todo o período, em todo o estado de São Paulo, a gente possa levar essa conscientização para a população. A gente sabe que são vários os motivos que levam ao aumento do número de acidentes de trânsito, são sempre vários fatores envolvidos, mas o que vocês acreditam que possa ter colaborado para esse aumento em especial do número de atropelamentos aí, dos acidentes envolvendo ciclistas e também pedestres? Esses indicadores estão diretamente relacionados ao comportamento humano, seja pelo pedestre e não utilizar a faixa, né, para fazer a travessia, seja pelos motoristas e não respeitar o limite de velocidade ou conduzir os veículos de forma indevida, né, até mesmo alcoolizados. Então, são fatores extremamente relacionados ao comportamento das pessoas, né, envolvidas na direção ou na utilização das vias públicas. Questão de cultura no trânsito mesmo, né? Essas campanhas a gente sabe que são muito importantes justamente para pegar nesse ponto, né? Para mudar a cultura no trânsito, mas as fiscalizações também são muito importantes, em especial no momento em que a gente vê esse aumento
do número de atropelamentos, do número de acidentes desse tipo. A fiscalização também tem sido intensificada? Sim, além dessa vertente de campanhas de educação, né, o Detran também vem desenvolvendo algumas campanhas de fiscalização, algumas ações de fiscalização, dentre elas a Operação Direção Segura Integrada, onde, em conjunto com as polícias civil, militar e técnico-científica, o Detran realiza a fiscalização em relação ao consumo de álcool e a direção. Então, são ações que também são desenvolvidas em todo o estado de São Paulo. Inclusive, esse semestre nós tivemos aí alguns recordes de fiscalização em relação a veículos fiscalizados. Tivemos um aumento de quase 100% de veículos fiscalizados comparado ao primeiro semestre do ano passado. Então, além da campanha, a fiscalização, sem dúvida, tem sido um pilar em que o Detran tem atuado justamente para preservar vidas e trazer mais segurança no trânsito. Tem um levantamento dos locais onde esses acidentes geralmente acontecem? Eles acontecem próximo à faixa de pedestres, à ciclovia, ou na maioria das vezes não é nesses locais? O Infociga, ele fornece todo o conjunto de dados aí que permite que o Detran ele faça essa análise, né, onde os sinistros ocorrem. Infelizmente é diversificado, né? Nós temos aí pontos em que há uma certa concentração sobre a faixa de pedestre, outros que realmente os sinistros ocorrem fora da faixa de pedestre, o que realmente ali demonstra que é um ato, né, de quem está utilizando a via pública, de não utilizar da faixa de pedestre, mas o interessante é que realmente o Infociga, sistema de dados do governo do estado, que é gerenciado pelo Detran, ele dá uma condição para que a gente faça uma análise minuciosa desses dados e as ações, tanto de educação quanto de fiscalização, sejam direcionadas com base nesses dados. Sobre essas ações que estão acontecendo hoje em várias cidades do estado, e principalmente aqui na capital, que teve os números, inclusive, acima da média do estado, como é que são escolhidos esses pontos onde as ações estão acontecendo? São pontos geralmente críticos da capital, lugares onde normalmente acontecem mais acidentes do tipo? Sim, como eu disse, as ações são baseadas nos dados que são ofertados aí, né, pelos órgãos de segurança, os órgãos de segurança viária. Aqui na capital a gente pode citar o ponto da Avenida Cruzeiro do Sul, que infelizmente nós tivemos ali uma taxa de óbito envolvendo pedestre muito grande. E hoje uma das ações, um dos pontos que foi realizada a campanha, foi justamente nesse cruzamento onde o Infociga gera esses dados. E assim tem sido, né? As estatísticas têm comprovado, trago para nós aí dados que têm baseado as nossas decisões, as nossas ações, para que a gente possa ter realmente uma efetividade em atuar nesse aspecto. Eduardo, até para a gente passar um alerta para as pessoas, a gente sabe que a gente está falando dos riscos aqui, mas quem não respeita sinal, quem não respeita a faixa de pedestre está sujeita a multa também, uma infração considerada grave, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Sim. Específico é a questão da faixa de pedestre, né? Nós temos enquadramentos, infrações específicas para quem não obedece a parada e para quem avança, né, a faixa de pedestre. É uma infração gravíssima, acarreta aí o cômputo de uma pontuação de 7 pontos no prontuário, né, do condutor, e além de uma multa de R$ 293,47. E no caso de avançar sobre a faixa de pedestre, é caracterizada uma infração também onde o condutor ele coloca em risco iminente aí quem está utilizando da faixa, e além dessa sanção financeira, né, o valor da multa, a habilitação do condutor também é suspensa. Mas o importante é que realmente o cidadão ele tenha consciência de que o prejuízo maior não deve ser a questão financeira ou a pontuação na carteira, ele deve ter realmente a mentalidade e a consciência de que o maior prejuízo é ele expor a vida dele e a vida dos outros, né, em decorrência aí de uma eventual infração ou não parar numa faixa de pedestre. Dúvida, a atenção tem que estar sempre redobrada e, em especial, nos casos dos grupos prioritários, né? Quando tem criança, idoso, pessoa com algum tipo de deficiência, independentemente do sinal ter aberto ou não, tem que redobrar o cuidado, redobrar a atenção ali, né? Perfeito. O fato do condutor ter essa sensibilidade, né, de enxergar os mais fracos, os mais frágeis no ambiente do trânsito, é um ato de civilidade, de respeito, né, algo que ele contribui não só com a questão de segurança no trânsito, mas com a questão social também. Então é importantíssimo que todos tenham essa visão, essa consciência e pratiquem, né, coloquem em prática toda essa atitude.
Tá certo. Reforçando, então, que o pedestre, é claro, tem que ter atenção na hora de atravessar, mas que o motorista, é claro, é obrigado a observar, a dar preferência quando necessário, porque o pedestre é soberano, né? A parte mais frágil do trânsito e precisa ser sempre protegido. Eduardo, muito obrigada, viu, pela sua participação. Uma ótima tarde para você. Nós que agradecemos a oportunidade. Sempre com o Detran São Paulo.